Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero saudar com a paz do Senhor também os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, durante essa transmissão do culto aqui na Igreja Plenitude do Senhor. Que o Senhor também vos abençoe nesta noite. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5. E que você, meu prezado irmão e amigo, também nos acompanhe nesta noite e assista até o final e compartilhe, porque muitas pessoas necessitam também de uma palavra de Deus. A passagem bíblica do versículo número 6 até o versículo 8 diz: não é bom que o orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Oremos. Senhor Deus eterno, mais uma vez estamos diante de ti, Senhor, nesta celebração que é a ceia do Senhor. E também, Senhor, estamos aqui reunidos para fazer uma reflexão da tua palavra, com a ajuda do teu Santo Espírito. E que não seja, Senhor, só palavras, só letras, que não seja só imagens, telão, mas que seja o teu Espírito Santo agindo em cada um de nós, para a glória de Deus e para a glória do Senhor, e que desapareça o homem e que diminua, e que o Senhor apareça e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. A Páscoa e seu verdadeiro significado nos quer nos levar a um entendimento voltado mais para Jesus do que as práticas do Antigo Testamento, que ainda estava em curso e que muitas igrejas celebram a Páscoa. E nós queremos colocar como pergunta inicial: Páscoa e ceia do Senhor são comemorações diferentes? Diz também a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Desta maneira, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, começamos pelo Antigo Testamento para rever alguns pontos, apenas como início, como introdução desta palavra, desta noite, para que chegamos a uma reflexão sobre a Páscoa do Antigo Testamento e a ceia do Senhor no Novo Testamento,
E como se liga, né, essas duas partes. Porque na história da Páscoa, que a gente vê também olhando para João 11:25, João 11:25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, que foi enviado para nos salvar e que teve que morrer, teve que se sacrificar para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, né? Então o próprio Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus Cristo, inicialmente, ele já estava falando de uma certeza, estava falando também não só de uma vida presente, mas de uma vida futura, de uma vida eterna, de uma esperança que há depois da morte, daquele que aceita a vida de Cristo, passa a viver como ele vive. Então, a Páscoa, na sua origem, significa ou relembra a libertação ou saída do povo israelita do Egito, mas o seu significado completo se deu no Novo Testamento com a morte e ressurreição de Jesus. Porque de início, quando começou a história, lá em Gênesis capítulo, em Êxodo, corrigindo, em Êxodo capítulo 12, quando começa a história da Páscoa, em que o povo israelitas estava como escravo na terra do Egito, já por muitos e muitos anos. Agora Deus se mostra favorável à libertação do seu povo daquele cativeiro, para que o povo pudesse ter a sua liberdade de cultuar a Deus na sua própria terra, no seu próprio lugar. Que inicialmente eles começaram a adorar o Senhor no deserto, mas que depois eles entrariam na terra prometida. Eles conquistariam a sua própria terra. E foi desta forma que a Páscoa dos israelitas começou. E essa Páscoa, ela ficou como lembrança, ficou como uma festa comemorativa, para que Israel pudesse todos os anos se lembrar da partida, da libertação, daqueles grandes milagres que aconteceram ali no Egito, e que depois aconteceram também grandes milagres no deserto. Então eles jamais poderiam esquecer de tão grande salvação que foi liberada, que foi executada, que foi patrocinada, que foi feita pelo próprio Deus deles, porque era um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que salva, era um Deus que cura. Então, a Páscoa, que fala de libertação ou saída do povo do Egito, e que o seu significado realmente se completou no Novo Testamento, em Jesus, e pela morte e também ressurreição de Jesus. Porque de início Deus se mostrou favorável a colocar em ação o plano para a saída do seu povo do Egito. Porém, Faraó não se mostrou nem um pouco sensível, a ponto de ceder às exigências do Deus de Israel.
porque Faraó se considerava o Deus de todos. Ele se considerava o que estava liderando até os deuses do Egito. Então Faraó não quis se rebaixar, Faraó não quis se humilhar perante o Deus do céu, perante o Deus de Israel. E nas ordenanças que Deus deu a Moisés, e que Moisés deu para o povo, lá no capítulo 12, requer e pede e ordena que o povo deveria se preparar para a saída do Egito. Eles deviam, vamos ler Gênesis 12 e 11. Gênesis 12 e 11 diz: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então Deus deu tempo suficiente para que eles arrumassem, preparassem a bagagem e que providenciasse os alimentos e tudo o que fosse necessário para que eles estivessem prontos para a partida. E depois que eles arrumassem tudo, eles iriam ficar de prontidão, aguardando o tempo. Então eles tiveram bastante tempo, aproximadamente 14 dias para se organizarem. E foi o tempo também que o cordeiro foi guardado, né? Segundo, cada família israelita sacrificaria um cordeiro, porque cada cordeiro sacrificado representava o filho mais velho de cada casal israelita. Era uma maneira da família exercer sua comunhão e participação comum na carne e no sangue do cordeiro, ou seja, era um ato de fé. Veja Hebreus 11:28, que diz, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse no filho mais velho dos israelitas. Então o Senhor Deus proveu o livramento dos primogênitos, dos filhos mais velhos de cada casal dos hebreus desta forma. Ele mandou que aspergissem nos umbrais, nos portais das portas das casas, como nós bem conhecemos essa história, o sangue, né, daquele cordeiro. E cada família deveria sacrificar pelo menos um cordeiro. Se fosse muito, convidasse uma outra família pequena para que eles pudessem se reunir juntos, para que não sobrasse nada daquele cordeiro. E mesmo se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado até as cinzas, né? Para que tudo saísse em perfeita organização. E o nosso Deus, Ele pensa sempre nos mínimos detalhes. Aquilo que a gente esquece, às vezes Deus se lembra. Às vezes somos detalhistas em algumas coisas, às vezes não somos. Depende de cada pessoa. Depende se somos homens ou mulheres. Cada um tem sua particularidade nesse aspecto. Então cada família aproveitaram aquele momento de participação, que foi também um momento de comunhão, que foi também
um momento de participação familiar em que todos puderam participar e que foi também um ato de fé apresentar aquele cordeiro. E aquele cordeiro, a qual eu vou exemplificar aqui no ponto 3, em cada porta da casa Deus ordenou passar o sangue do cordeiro morto, porque o anjo destruidor iria passar. Era uma preparação espiritual que os protegeria da morte. O significado era que cada cordeiro representava um dos filhos, o filho mais velho do casal, que para que eles não morressem, o cordeiro morreu no lugar deles. Isso traz uma significação importante naquilo que nós entendemos sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Mas o sangue daquele cordeiro não livraria os egípcios, porque não foi ordenado a eles fazerem. Então os egípcios, desta maneira, ficaram descobertos, ou seja, sem a proteção do sangue. De maneira que no Novo Testamento acontece a mesma coisa com o pecador que se arrepende dos seus pecados. Ele passa a ser coberto pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele tem poder para cobrir os pecados, para limpar toda a mancha do pecado. Por isso também que nós estamos nesta noite reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor, fazendo esta reflexão, que é muito importante, que não é somente comer o pão ou beber um pouco de suco, mas que tem uma simbologia, mas que tem a sua parte espiritual, conforme nos foi ordenada pelo Senhor Jesus, também através do apóstolo Paulo. Aleluia. Foi desta forma que Deus fez a diferença entre os egípcios e o seu povo, que foi o sangue de Jesus aplicado em cada pessoa, simbolicamente, nos dá esta cobertura de salvação. Enquanto que os egípcios não tinham essa cobertura. Da mesma forma, nos dias de hoje, aquele que não tem Jesus Cristo no seu coração, ele não tem certeza de salvação, porque a salvação depende disso, de nós aceitar, de o homem aceitar o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. E nada mais importante do que neste mês de abril, em que se comemora a Páscoa pelos cristãos, devem cada um fazer sua reflexão sobre a importância do sangue de Jesus para a nossa vida, para o nosso novo nascimento e para a razão da nossa existência como filho de Deus, como libertos. Então Deus faz a diferença entre o pecador salvo, entre o pecador liberto e aquele que está no mundo, aquele que pratica o mal, aquele que insiste em viver no mundo fazendo a sua própria vontade, fazendo o mal em vez de fazer o bem. Então Deus faz a separação. É tanto que vocês se lembram que a prostituta Raabe, que colocou um cordão na porta da sua casa, um cordão vermelho, para quando Israel invadissem Jericó, ela não fosse destruída. E ela pensou também na sua família. Ela quis incluir a sua família para que fosse também salvo.
e fez uma aliança com os espias, para que quando eles viessem, ela fosse salva com a sua família. Mas aquela aliança tinha também condições. Raabe teria que estar no lugar certo. A família dela teria que estar junto quando ocorresse. E na verdade ela foi salva com toda a sua família, porque ela se encontrou no lugar certo e na hora certa. E Deus maravilhoso a salvou. Aleluia. Glória a Jesus. É mais importante quando meditamos de Deus e sentimos a sua gloriosa presença em nossas vidas. Então, nós somos a diferença. Cada um de nós que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus, Ele faz a diferença entre o ímpio e o pecador. Deus operou grandes milagres no Egito a favor do seu povo. Foram 9 pragas que vieram sobre o Egito. Mas a 10ª e última praga seria a morte dos primogênitos dos egípcios. Seria a pior das pragas. Mas, no ponto 3, a Páscoa e a ceia do Senhor, em cada uma dessas instituições tem o seu valor. Ou seja, a Páscoa tem o seu valor. A ceia do Senhor também tem o seu valor. A ceia do Senhor também é uma instituição, porque foi o próprio Cristo que ordenou que assim acontecesse, que nós nos reunimos. Enquanto que a Páscoa era comemorado ano a ano, a ceia do Senhor passou a ser comemorado semanalmente. Eles passaram a se reunir aos domingos, porque Cristo ressuscitou e todos os domingos Jesus aparecia entre eles. E isso se deu por 40 dias. Então, por que a Santa Ceia? E por que nos reunimos aos domingos? Por causa disso. Os cristãos se acostumaram com esta data de se reunir aos domingos em ceia. Então a Páscoa, que é uma instituição, ela tem o seu valor, mas foi um valor assim provisório, em certa maneira, porque a Páscoa era uma festa que tipificava Jesus Cristo. E Jesus Cristo já veio, então ela aconteceu. E agora Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, ela tem um objetivo, que é para a igreja do Senhor. A Páscoa era só para os judeus, mas depois que Cristo estabeleceu a sua igreja, as pessoas de todas as raças puderam também fazer parte da igreja, e não só os judeus, mas todos agora poderiam fazer parte da igreja, aceitando a Jesus Cristo pela fé. Que fique entendido que ambas as instituições, Páscoa e ceia, têm o seu valor, porque a Páscoa e a ceia são memoriais, são lembranças. Assim como Israel se lembrou, devia se lembrar dos grandes milagres e da saída do Egito, da libertação da escravidão do Egito. Nós também, como cristãos, deveríamos nos lembrar que Jesus Cristo nos resgatou da lei do pecado e da morte.
e nos transportou para o reino do seu amor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse memorial da Páscoa e da ceia tanto aponta para o passado como também aponta para o futuro. No passado aconteceu os grandes milagres e a saída do Egito. No futuro aconteceu a chegada do Messias, do Salvador Jesus Cristo. E também a ceia do Senhor mostra o passado, que é a morte de Cristo, e também mostra o futuro, que é o retorno de Cristo para com seu povo. Vocês estão entendendo as maravilhas de Deus na palavra de Jesus Cristo, que são consoladoras, que têm sentido para nossas vidas. Então Jesus Cristo, ungido de Deus, veio e morreu como o Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, satisfazendo assim a vontade de Deus. O significado da Páscoa se completou com a morte e ressurreição de Jesus. Porém, antes de Jesus Cristo morrer, ele instituiu a ceia, o qual é conhecido como ceia do Senhor. E essa festa começou a ser comemorada no seu início, no dia do Senhor, que é aos domingos. Ou seja, aos domingos, porque Jesus ressuscitou no domingo. E, como eu falei, Jesus apareceu durante 40 dias. E a ceia ficou sendo uma reunião solene, onde os crentes teriam a participação no corpo e no sangue de Jesus. Os cristãos, desta forma, poderiam exercitar sua comunhão com Deus e uns com os outros, até que o Senhor Jesus volte para arrebatá-los para a sua eterna comunhão. Foi também revelado ao apóstolo Paulo como a igreja reunida deveria celebrar a ceia com fé, amor, gratidão e em comunhão, porque nós devemos ter fé na promessa de Deus, devemos ter amor, devemos amar a Deus e devemos amar uns aos outros, como também devemos gratidão a Deus por tudo que Ele fez e pela a nossa comunhão com Ele. Como o Senhor diz, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim também, irmãos, como os sacrifícios do Antigo Testamento exigiam fé, santidade e amor ao próximo, mas os pecados não eram removidos pela lei, mas pela fé no Cordeiro de Deus, que viria ao mundo para remover os pecados do pecador penitente, ou seja, do pecador que se arrepende. Portanto, a Páscoa e a ceia do Senhor são diferentes e, ao mesmo tempo, idênticas, pelo que eu já falei esta noite, pois aponta para o passado e também para o futuro. O cristão não comemora a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa. E porque Jesus instituiu a ceia para ser comemorado pela sua igreja até que ele volte. Amém, irmãos? Então, desta maneira, chegamos ao significado da Páscoa, que se completou com a morte de Jesus e ressurreição. Desta forma, a Páscoa também foi uma maneira profética de Deus preparar o seu povo, que nós estamos incluídos hoje. A festa da Páscoa foi uma maneira profética de apresentar Jesus como o Messias para os judeus e como o Salvador para o mundo.
De maneira que os judeus esperam o Messias, ainda estão esperando o Messias. E nós estamos esperando Jesus Cristo, que é o Salvador dos fiéis. Hein? Então, Jesus Cristo veio, não foi para salvar todos, porque Ele mesmo diz, Ele veio para resgatar a muitos. O que significa o resgate? O resgate significa comprar, eu não sei se eu já falei aqui, comprar o escravo com a intenção de libertá-lo, de dar, como nós chamávamos, carta de alforria, né? Então, nós fomos comprados, o sangue de Cristo, foi um alto preço, deve ser, portanto, valorizado. Porque Jesus se revelaria em 3 pontos aqui, ó. Jesus se revelaria como o novo Adão, de Romanos 5,15, e como a semente da mulher. Aqui são profecias que se cumpriram a respeito de Jesus. Jesus também se revelaria o descendente de Abraão, como nós vimos em Gálatas 3,16 e João 1,14. Outra forma, Jesus se revelaria como profeta semelhante a Moisés, em Deuteronômio 18,15 e Atos 3:22 e 23. E em terceiro lugar, Jesus se revelaria como descendente legítimo de quem? De Davi, da linhagem de Davi, lá em Mateus 1, de 1 a 17. Por isso, irmão, Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Esta é a promessa de Deus. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. De maneira que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nunca mais se repetirá. E quando Ele vier, da próxima vez que Ele vier, não tem dia marcado nem hora, Ele virá para buscar os que já estão preparados para a sua vinda. Assim como Israel, para partir do Egito, teve que se arrumar, teve que se preparar também espiritualmente, nós também temos que nos preparar para a vinda do Senhor, para a grande ceia que Ele prometeu, do céu, com Ele, reinar para sempre. Então, em 1 Coríntios 5:7, como nós vimos, diz o texto: está aqui o texto que diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então, Paulo estava chamando a atenção dos crentes desta igreja, porque eles estavam aplaudindo, eles estavam se alegrando com o erro dentro da igreja, quando eles deviam combater o erro, quando eles deviam chamar a atenção e até expulsar do meio deles aquele que amava o pecado e que vivia no pecado, porque estava havendo no meio da igreja a prática de incesto sexual. E isso, para Paulo e para a palavra de Deus, é o velho fermento. E esse fermento, essa
gotinha ou essa colherzinha de fermento seria suficiente para levedar toda a massa, para contaminar toda a igreja. Então era preferível que tirasse do meio da igreja, porque estava ofendendo a todos. Por isso diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo foi sacrificado. Assim como Cristo, eu vejo assim, assim como Cristo foi sacrificado, se sacrificou por nós, nós devemos nos sacrificar pelo bem uns dos outros, pelo bem daquele que é mais fraco, por aquele que necessitam do nosso amor, da nossa palavra, da nossa amizade até. Então não é nada diante do sacrifício que Jesus fez no Calvário. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. É não deixar que o mal permaneça entre nós, no nosso coração, mas que possamos nos libertar, para que possamos, como uma nova massa, continuarmos crescendo mais para o engrandecimento do Senhor, não para sermos condenados com o mundo, como o Senhor nos ensina. E desde já eu quero dizer que esse é o verdadeiro significado da Páscoa, em comparação a uma Páscoa comercial que existe no mundo, porque o elemento principal é Jesus Cristo. Nós não podemos tirar Jesus Cristo do meio e colocarmos outras coisas que mudam o nosso pensamento, ou que atrai, que tira nossa atenção da verdadeira Páscoa, da verdadeira Santa Ceia, da verdadeira ceia do Senhor. E que Deus age em nosso meio para o bem da sua vontade, em nome de Cristo Jesus, e que Ele nos abençoe